Olá, vamos começar um estudo bíblico, o caminho, a porta e o alvo. A porta é o termo que se refere à nossa entrada no reino de Deus. Nesse sentido, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e para que Ele nos ajude a compreender essas coisas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos unimos agora em oração, buscando do Senhor aquilo que precisamos aprender nesses tempos difíceis, nesses tempos de tribulação, a nossa convicção no Senhor. Fala no nosso coração, ministra no nosso coração com esse estudo, que possamos verdadeiramente aprender, Pai. Não só aprender, mas também que possamos colocar em prática aquilo que vamos estudar. Ajuda-nos a entendermos essas coisas e fala no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então, o caminho é a nossa rota aqui nesse mundo, que temos que andar, aquilo que temos que fazer, aquilo que temos, a rota, o caminho, por onde que a gente vai andar. E a porta é o lugar que nos permite a entrada para esse caminho. E também o alvo é um propósito que nós temos no coração, e esse propósito é de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Sendo assim, então, precisamos entender, que nós precisamos ter a convicção de pecado, de conversão, arrependimento, fé, batismo, incluindo a plenitude do Espírito Santo. Tudo isso está nesse entendimento nosso. Nós precisamos compreender isso. E, resumindo, significa que tudo o que se deve saber é experimentar com essa entrada para andar nesse caminho e a boa esperança de alcançar o alvo. O nosso alvo é se encontrar com o Senhor. O meu alvo é esse e espero que o seu também seja. Nesse sentido, vamos olhar alguns versículos que eu recomendo que você vá anotando para depois você poder se organizar nos seus estudos. Nesse sentido, aí o que temos aí é a encarnação de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele se encarnou, ele veio viver aqui no nosso meio. Como fala o texto nosso aqui, Filipenses 2, de 5 a 8, que fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. O que precisamos entender aqui, que Jesus, ele era Deus. Ele era Deus, ele existia como Deus, e ele deixou essa forma, ele se esvaziou para que fosse reconhecido como um ser humano, e assim mesmo ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, porque era assim que isso estava planejado pelo nosso Deus Pai. É evidente, grande é esse mistério, a piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Estamos falando de Jesus, nesse texto de 1 Timóteo 3,16. Ele foi manifestado na carne. Ele foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ele se manifestou em carne. Ele veio viver aqui no nosso meio. Viver, sentir as nossas dores. Jesus sabe o que é passar por essa situação, sabe o que é sofrer com essas dores, e nós precisamos aprender com Jesus. Ele veio abrir o caminho para nos mostrar isso. Em Hebreus 2, 14 a 15 fala: visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, destes também igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Jesus, com a sua morte, ele destruiu o diabo.
o diabo que era dono das nossas vidas anteriormente, e agora nós estávamos sujeitos ao diabo, agora não estamos mais, porque Jesus nos libertou disso. Assim, nós podemos aprender muitas coisas com a vida de Jesus, na sua vida, o seu ensinamento, estão todos eles registrados no Evangelho. Você pode meditar no Evangelho. Por exemplo, o profeta Isaías, 700 anos, ele é um profeta do século VIII, antes de Cristo. Ele escreve as coisas que deveriam acontecer. E eu quero ler esse texto com você para que a gente possa compreender um pouquinho isso e que você vá anotando todas essas coisas para depois discutir esses assuntos. Muito bem, a morte de Jesus Cristo por nosso pecado. Como foi que Isaías viu isso? Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Observe bem como Isaías coloca isso aqui, homem de dores, que sabe o que é padecer. Jesus padeceu, sofreu por mim e por você, pelos nossos pecados. Isaías via isso. Eu fico imaginando como o profeta vivenciou esse tipo de coisa. Como foi que ele veio na sua cabeça para ele poder escrever sobre isso. E isso realmente, certamente ele tomou sobre si. Veja aí, meu irmão, minha irmã, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si a minha enfermidade e a sua enfermidade. É isso que Isaías escreveu. Quando ele está naquela rota rumo à morte, ele está carregando todas essas coisas, levando sobre a vida dele todas essas enfermidades. Nesses tempos onde muitos vírus interferem na nossa vida, podemos olhar e lembrar também que Deus ensinou o povo de Israel. Deus ensinou o povo de Israel, se você olhar em Levítico, como lidar com as nossas enfermidades, como lidar com as nossas doenças. Lá você vê que o sacerdote tinha que examinar aquele que estava com lepra, e ele ia e dava um tratamento, e tinha que ficar com isolamento social das pessoas. Essa pessoa que estava em lepra tinha que ficar em quarentena. Então, quando nós observamos isso, havia um tratamento, uma forma de lidar com isso. O próprio Deus ensinou como lidar com a casa que estava cheia desses fungos da doença. Então, precisamos entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Deus que levou sobre si as nossas enfermidades. Ele tem a resposta para tudo isso. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, o meu pecado, o seu pecado. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Aquela rota de Jesus na cruz, tudo isso que você está vendo aqui, aconteceu, e isso foi caminhando de uma maneira para que chegássemos até o dia de hoje. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Quer dizer que, nesse momento, Isaías está vendo que Deus fez isso na vida de Jesus, fez cair sobre ele
toda a nossa iniquidade, tudo aquilo que nós fizemos caiu sobre Jesus, e ele foi carregando isso para a cruz. Como alguém podia ter uma visão dessa, como Isaías teve? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Cada detalhe tão importante aqui para a gente entender que Jesus fez isso por amor, amor a você e amor a mim, como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ele seguiu firme com a missão, ele seguiu firme com aquilo que ele tinha que fazer. Ele foi fazendo cada uma dessas coisas porque era a missão dele, e ele cumpriu com a sua missão. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado à sua linhagem, que se preocupou com ela, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Por causa da minha transgressão, por causa da sua, ele foi ferido. Lembre-se disso. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na morte. Lembra? Ele foi enterrado num sepulcro novo. Lembra lá como é que aconteceu? Como Isaías pode fazer isso e colocar isso com tanta perfeição, embora não tivesse feito injustiça, nenhum engano fosse encontrado na sua boca, mas ele foi morto, e todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele deu a sua vida por nós, e por conta disso nós fomos entregues, né, a Ele, e Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele verá o fruto desse trabalho, né, e a sua alma ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Foi isso que Jesus fez. Ele levou sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, o meu e o seu, e pelos transgressores ele intercedeu. Agora, depois de tudo isso, eu quero colocar isso diante de você. Reúna-se aí com a sua casa, com a sua família, ao redor de uma mesa, e procure meditar um pouco sobre esses assuntos que nós tocamos, que falamos aqui. Medite por alguns minutos individualmente. Cada um de vocês, pegue o texto lá de Isaías 53 novamente, releia ele, reveja o vídeo, observe cada detalhe e faça uma meditação para o seu coração. Depois que você fizer isso, cada um na sua casa, cada um na sua família fizer isso, depois que vocês fizerem isso, com a família reunida, aí fale o que você entendeu um para o outro disso tudo. Diga o que Jesus falou no seu coração, o que ele pôs na sua mente, o que ele disse a você nessa situação toda. Experimente fazer isso. Experimente colocar as coisas dessa forma. Comece a discutir, a conversar uns com os outros sobre isso. Compartilhe uns com os outros sobre esse assunto, sobre a importância disso para a sua vida. Entender esse caminho e a porta e o alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Procure entender. Faça essa dinâmica. Procure trabalhar isso por alguns minutos, e depois então você pode discutir com a sua família, né, com a família reunida, né. Fale o que você entendeu, né, o que você compreendeu disso tudo.
E isso compartilhe uns com os outros. Nesse sentido, agora vamos orar para que Deus o abençoe nesse trabalho e nesse aprendizado, e que você possa entender quem foi Jesus e o que Deus queria que Jesus fizesse. E por essa razão nós estamos aqui, porque Jesus fez. Oremos. Vamos falar com o nosso Pai sobre isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, por essa meditação feita no texto básico que foi Isaías, Senhor, como ele escreveu tudo isso. Senhor, fala no nosso coração, queremos aprender do Senhor. Ministra, que o teu Espírito tenha essa liberdade de falar no nosso coração, de ministrar ao nosso ser. Dá-nos um dia abençoado com a família, e que haja comunhão nos lares, que todo medo, Senhor, dessa tribulação toda que está acontecendo, seja sumido, suma com esse medo da vida de cada